Quero mais uma vez registrar aqui a nossa grande satisfação pela oportunidade de estarmos aqui em nome da Fiocruz para darmos continuidade ao nosso treinamento EFD REINF com as retenções tributárias, dando ênfase nesse primeiro bloco na retenção previdenciária, retenção do INSS. Nós começamos ontem trabalhando os conceitos da legislação tributária, mostramos aqui os polos envolvidos na transmissão da FD REINF, né, o polo do departamento pessoal e o polo da contabilidade, financeira e fiscal, né, esses departamentos ou esses setores que vão ter que se comunicar a partir de agora com a implantação da REINF de forma mais ativa. Isso é muito bom porque faz com que a gente amplie a nossa visão acerca da retenção na fonte, né? E começamos então falando daqueles conceitos da legislação tributária, falamos do sujeito ativo, que é o governo nas 3 esferas de poder, União, Estados e municípios, falamos do sujeito passivo, que pode ser o contribuinte e o responsável, e mostramos que o objeto do nosso estudo é a obrigação tributária. Dividimos a obrigação tributária em obrigação tributária principal e acessória. Vimos que a obrigação principal é o recolhimento do tributo, e a obrigação acessória está relacionada a toda documentação fiscal. Fizemos uma abordagem bastante aprofundada dos documentos fiscais. Que tipos de documentos fiscais nós vamos usar no nosso dia a dia, que vamos exigir dos fornecedores, prestadores de serviços ou fornecedores de mercadorias. Estudamos os tipos de pessoas jurídicas, os regimes de tributação, e a partir dali focamos na prestação de serviços, né? Nós mostramos como se preencher o campo de uma nota fiscal, o corpo, né, de uma nota fiscal. Trabalhamos ali todas as informações imprescindíveis para que, quando a nota fiscal chegue na Fiocruz, a gente tenha condições de identificar que tipo de serviço é aquilo, né, aquilo que está sendo feito. E fechamos mostrando aqui, trabalhando aquelas 4 frases que nós costumamos dizer que são as frases mais importantes do nosso curso, porque tem a ver com as contratações que nós fazemos, né, no nosso dia a dia. E dentro daquelas 4 frases, a primeira, fornecimento de mercadorias, a segunda, prestação de serviços, a terceira, fornecimento de mercadoria com prestação de serviços, e a quarta, prestação de serviço com emprego ou aplicação de materiais. A gente enfatizou bastante essas 4 frases ontem. Fornecimento de mercadoria, simples, puramente ICMS, né? Aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Prestação de serviço, a prestação de serviço pura, como essa que estamos realizando aqui, esse treinamento, por exemplo. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, aí nós temos a operação tributada pelo ICMS e pelo ISS. Citei como exemplo a manutenção de veículo, né? Quando mandamos a frota de veículos da Fiocruz para manutenção, as peças serão tributadas pelo ICMS e a mão de obra empregada será tributada pelo ISS. Então, é fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. E a prestação de serviço com aplicação ou emprego de materiais, que aí haverá somente a prestação de serviços, né? Somente ISS. Eu trabalhei bastante o conceito de material e de mercadoria, partindo do produto, né? Eu disse, olha, o produto nasce na indústria como produto e ele pode se transformar em mercadoria ou em material. Ele vai se transformar em mercadoria quando ele é vendido indistintamente no mercado. E ele vai se transformar em material quando ele estiver embutido no preço do serviço ou quando ele for consumido na execução do serviço, né? Então, nós citamos como exemplo serviços hospitalares, em que nós temos uma prestação de serviço com aplicação de material. Citei também os serviços de limpeza, que podemos ter serviços de limpeza com aplicação de material, né? E assim sucessivamente. Aí, no finalzinho do dia ontem, a Alessandra fez a seguinte pergunta.
Marcos, no caso de uma empresa fornecer persianas e fazer a instalação das mesmas, ela emite um DANF, correto? Preciso tributar 5,85 pela mercadoria e 9,45 pelo serviço, corretamente. Então, quando nós temos fornecimento de persiana, de vidro, de divisória, é o item 706 da lista de serviços. Nós vamos estudar de forma mais aprofundada esse tópico quando trabalharmos o ISS, né? Então ele vai falar lá de fornecimento de persiana, de vidro, divisória, piso elevado, cortina, revestimento de parede. Então a gente está comprando um produto. Se a empresa vende o produto e não cobra nada pela instalação, é só DANF. Se a empresa vende o produto e cobra a parte pela instalação, vamos ter DANF e nota fiscal de serviço. Sobre a mercadoria, a retenção dos tributos federais 5,85 e sobre o serviço, a retenção de 9,45, conforme a Alessandra colocou aqui no nosso chat. Tá certo? Bom, ontem nós caminhamos pela apostila, né? E paramos lá na página 12. Vocês devem se lembrar. Paramos na página 12 da apostila. Deixa eu trazer ela aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui. Pronto, vocês estão aí com a apostila, né? Importante que vocês acompanhem comigo, viu? Porque a gente vai seguindo a sequência dos blocos. Então, paramos ontem aqui, já estudamos tudo isso ontem, né? Todas essas informações, estudamos tudo isso. Pelos tipos de pessoa jurídica, pelos regimes de tributação. E paramos aqui na contratação de serviços de terceiros, né? Falamos da pessoa jurídica, o que é necessário na contratação de pessoa jurídica. E aí, a partir daqui, eu trabalhei o preenchimento do documento fiscal, da nota fiscal de serviço. Qual a maneira mais adequada, mais correta de fazer com que o documento fiscal seja preenchido, tá certo? Então, demos essa ênfase à pessoa jurídica. Vamos receber uma nota fiscal da pessoa jurídica, vamos receber uma fatura da pessoa jurídica, ou vamos receber um recibo da pessoa jurídica, dependendo do tipo de serviço que ela esteja prestando, dependendo do tipo de operação que ela esteja fazendo, né? E vamos ter que exigir da pessoa jurídica esses documentos, né? Vamos ter que atender a essas exigências. Quando nós contratamos pessoa física, que aí é o próximo tópico, então nós vamos aqui na página 13, prestação de serviço por pessoas físicas. Nós usamos a expressão autônomo. Então, aqui nós estamos falando daquelas pessoas físicas que são contratadas para prestar serviços mais esporádicos, né? Não é muito comum a gente ter um prestador de serviço autônomo executando um serviço contínuo dentro da Fiocruz. Pode acontecer? Pode, mas não é uma coisa muito comum. Talvez um caso ou outro aí, mas na grande maioria das vezes nós contratamos autônomos para prestarem serviços de forma muito pontual. A não ser que sejam casos assim de pequenos reparos, né? E aí tem sempre ali o seu Joãozinho, que é muito bom para fazer isso. Aí volta e meia a gente está contratando o seu Joãozinho para fazer, né? Uma pessoa que atua ali na área de manutenção, para fazer algum tipo de manutenção. Mas, enfim, não é uma coisa muito comum, né? O mais comum é você ter um contrato continuado com pessoa jurídica. Não há contrato continuado com pessoa física. Ah, mas pode acontecer de ter, por exemplo, um palestrante todo mês dando palestra na Fiocruz? Pode. Pode ter um palestrante, pode ter um profissional fisioterapeuta fazendo ginástica laboral? Pode.
né? Nós podemos ter um caso ou outro, como eu disse, não é assim um volume das operações, mas nós temos alguns casos. E é por isso que nós temos que falar, portanto, do prestador de serviço autônomo. Então, quando nós contratamos uma pessoa física, ontem nós comentamos, inclusive, sobre o fato do príncipe. Quando uma pessoa jurídica contrata uma pessoa física, a pessoa jurídica assume a responsabilidade, assume os riscos dessa contratação no que diz respeito aos aspectos tributários. Então, todo aspecto tributário será exigido da pessoa jurídica, será exigido, portanto, da Fiocruz. Então, imaginemos que a Fiocruz contrate o seu Joãozinho para prestar um serviço. E aí não importa o serviço que o seu Joãozinho vai prestar. Se ele vai prestar um serviço comum, como uma manutenção, uma limpeza, ou se ele é um expert, um prêmio Nobel da Paz, e vai dar uma palestra, ou vai fazer um trabalho de perícia, de pesquisa, né? Uma pessoa altamente qualificada. Então, não existe distinção na tributação da pessoa física, né? Isso é muito legal. Quem dera que um dia a gente tenha uma reforma tributária que faça isso com as pessoas jurídicas também, eu imagino, né? Eu imagino que seja o caminho mais correto. Você igualar todo mundo e todo mundo pagar igual o tributo, dependente do tipo de serviço que está sendo prestado. É assim na pessoa física. Para não dizer que nós não temos exceção, nós vamos ter duas hipóteses de exceção, que são os casos de transportadores, porque a atividade de transporte no Brasil é incentivada, né? Temos que imaginar que num treinamento, por exemplo, no meu caso, num serviço de manutenção, num serviço de limpeza, o que mais está se explorando é a mão de obra especificamente. Mas no serviço de transporte, o meio que a pessoa física precisa utilizar para prestar o seu serviço, né, é o veículo. Então, o custo maior não é a mão de obra. O custo maior é do equipamento, o próprio veículo, a manutenção desse veículo, combustível e assim sucessivamente. Por isso que a atividade de transporte no Brasil, ela é incentivada. E a outra atividade, que eu acredito a Fiocruz não vai contratar, é a área de mineração, né, exploração mineral também. A pessoa que presta serviço nessa área, né, garimpagem, ele vai ter um benefício fiscal no imposto de renda, vai ter uma redução da base de cálculo da tributação. Tá joia? Então vamos lá. Contratando uma pessoa física, eu preciso primeiro observar essas regrinhas que nós colocamos aqui. Olha aí, ó. Prestação de serviço por pessoa física é um pouco mais complexa. Antes de se efetuar uma contratação de uma pessoa física, é necessário exigir do prestador do serviço os seguintes documentos. Primeiro, cópia de CPF e identidade, né? Registro geral. Então é importante que a gente tenha a documentação dessa pessoa física. Identificar o CPF e a sua identidade. O CPF vai nortear o recolhimento do imposto de renda, vai nortear o recolhimento do ISS e também vai nortear o recolhimento do INSS. Mas para o INSS, além do CPF, nós precisamos atender o segundo tópico aí, que é a cópia de inscrição no INSS, no PIS/PASEP, no NIT ou no NIS. São a mesma coisa, tá, gente? É porque quando o INSS foi se usava essa expressão, inscrição no INSS. Se a pessoa iniciou sua carreira profissional como na área privada, como empregado, ela foi tirado dela o PIS. Se ela começou sua carreira profissional como servidor público, foi tirado dela o PASEP. E se ela exerce atividade, começou suas atividades profissionais como autônomo, essa pessoa tirou um NIT, dependendo da época, ou NIS, se ela o fez de forma mais recente. Então, obrigatoriamente, temos que ter CPF, identidade e NIS dessa pessoa. Ok? Bom, o item 3. Cópia de inscrição no ISS. Veja que eu coloquei aí opcional. E o ISS é um imposto municipal, então isso vai variar de acordo com cada município. Tem município, como é o caso do Rio de Janeiro, que não há retenção do ISS na prestação de serviço autônomo. Então, não há que se preocupar com o ISS. Ou ainda a nota fiscal avulsa, como foi até colocado ontem pelo colega, né? Que é uma das modalidades exigidas da pessoa física. Tem alguns municípios que exigem que a pessoa física emita uma nota fiscal avulsa para
cumprir com o ISS, né? Quando da apresentação desses documentos, ou seja, quando ele apresentar a inscrição, se for o caso, e quando ele apresentar a nota avulsa, se for o caso, em regra, não há a retenção do ISS. Se ele não os apresenta, em tese, teríamos a retenção do ISS. Depois nós temos a cópia de comprovante de residência ou estabelecimento comercial. Importante, né, que tenhamos também a identificação do domicílio fiscal dessa pessoa, né? Quinto, declaração de dependentes, com cópia de certidão de nascimento ou de casamento dos mesmos. Então é importante também que a pessoa física apresente a sua relação de dependente, se for o caso. E por fim, até teve uma pergunta de uma colega ontem sobre a questão do INSS de autônomo, a declaração de recolhimento previdenciário. Essa declaração pode ser feita pelo próprio prestador de serviço ou nós, na Fiocruz, criamos um modelinho, eu vou fazer isso, vou colocar no nosso manual, como modelo, para que a gente possa já fornecer ao prestador de serviço pessoa física para que ele preencha. E lá, nessa declaração, ele vai dizer se já recolhe INSS, uma vez que ele recolha, se ele já paga sobre a faixa máxima ou sobre que valor que ele paga, né? Importante que ele informe o valor do recolhimento previdenciário, porque existe um teto, né? Nós temos um teto do INSS, todo ano esse teto ele é alterado, né? Existe uma atualização da tabela anualmente, então tem que se observar esse teto previdenciário. Ninguém recolhe mais do que, não deve recolher mais do que o teto estabelecido pela legislação. Lembrando que nós temos as pessoas que são contribuintes no regime geral da Previdência e as pessoas que são contribuintes no regime próprio, que é o caso de vocês. Então, os regimes previdenciários não se comunicam. Então, se você é servidor da Fiocruz, recolhe o seu INSS pelo regime jurídico único, né, pela Lei 812, e executa um serviço fora, como prestador de serviço autônomo, você vai contribuir com o INSS normalmente. Mesmo que você já recolha o seu INSS, digamos, na faixa máxima, né, lá para fins de prestação de serviços privados, vamos dizer assim, você tem que contribuir para o regime geral e está sujeito a esse teto. Tá joia? Então, se a Fiocruz contratar um servidor, o que ele paga lá no regime jurídico único não se comunica com o recolhimento feito para o regime geral da Previdência. Tá certo? Maravilha. Então, nós vamos fazer aqui um cálculo, até para a gente ter uma noção, né, de como que se faz o pagamento de um prestador de serviço autônomo. Depois nós vamos, na própria Instrução Normativa 971, estudar os detalhes do profissional autônomo. A gente vai ter que se preocupar, via de regra, com três tributações da pessoa física. Uma que é o INSS, a outra que é o imposto de renda retido na fonte, né? E finalmente a última, que é o ISS, certo? Vamos nos preocupar com com essas três tributações. Então nós vamos fazer o cálculo considerando aqui o valor de R$ 4.000, né? Imaginemos que a Fiocruz contrate um prestador de serviço para executar um serviço no valor de R$ 4.000. Vamos então aqui mostrar para vocês como que seria, ou quais os tributos, né, que nós temos que calcular no pagamento à pessoa física. Deixa eu botar aqui para vocês, estão cortando a minha cabeça. Pronto. Bom, quando a gente fala de pessoa jurídica, vocês se lembram que ontem nós falamos dos tipos de pessoa jurídica, né? Falamos das pessoas jurídicas com um único sócio e falamos das pessoas jurídicas com dois ou mais sócios. Do outro lado, nós temos as pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Maravilha.
No meio do caminho aí, o que realmente identifica uma pessoa jurídica, gente, para nós, em termos práticos? O que identifica uma pessoa jurídica é o CNPJ, não é isso? Tem lá um CNPJ, nós temos a formalização e o reconhecimento operacional que ela é uma pessoa jurídica. E o que identifica uma pessoa física é o CPF, o cadastro como pessoa física. Agora, nós temos duas instituições que têm CNPJ, mas que não são considerados pessoa jurídica. Quem são eles? Os condomínios e o MEI. Então, condomínio e MEI não é considerado pessoa jurídica. Condomínio e MEI não são considerados pessoa jurídica. Ora, se eles não são pessoa jurídica, a gente sempre quer identificar, né? São o quê? Bom, o condomínio é condomínio. Eu até disse ontem que condomínio é a reunião de pessoas com um objetivo, com uma intenção, um objeto em comum. Então, o mais comum são os condomínios de prédios, de casas, né? Então, você tem ali, numa determinada região, um prédio e vários moradores. Então, se constitui um condomínio para administrar aquele prédio, para ficar fácil a gestão daquele patrimônio, que é um patrimônio coletivo, né? E o MEI, que é uma pessoa física com CNPJ. O MEI é pessoa física com CNPJ. Ele não é considerado uma pessoa jurídica. Foi uma modalidade de tributação criada pelo governo para facilitar a tributação de pessoas físicas que prestem serviços ou vendam mercadorias cujo faturamento anual não ultrapasse a R$ 81.000. Então, o MEI é aquele que tem uma receita anual de até R$ 81.000. Dá uma média aí de R$ 6.750 por mês, né? O limite é anual. Não importa se no mês ele fatura 8, no outro 4, não tem problema. Desde que no ano ele não ultrapasse a R$ 81.000, de janeiro a dezembro. Então, se ele fatura no ano até R$ 81.000, ele tem a opção de continuar prestando serviço como pessoa física ou de constituir um MEI, um microempreendedor individual. Agora, qualquer tipo de profissional pode montar um MEI? Não. O profissional de profissão regulamentada, por exemplo, ele não pode montar um MEI. Um contador, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um dentista, enfim, eles não podem montar um MEI. Existe uma relação de atividades, de quinais, permitidas ao enquadramento no MEI. Se a pessoa presta um tipo de serviço que não esteja identificado nessa lista, então ele não pode ser MEI. Seria uma atividade impeditiva. Então, o MEI vai, vamos dizer assim, alcançar aqueles serviços mais comuns, mais populares, vamos assim dizer. O pedreiro, o carpinteiro, o mecânico, o pintor, né, a cabeleireira, a pessoa que vende determinados produtos, né, como entre aspas, representante comercial, né? Existem lá uma série de atividades que são permitidas o seu enquadramento no meio. Então, bom, quando a gente fala de condomínio, né, o fato de ser condomínio faz com que ele não tenha que emitir a nota fiscal. Nós já falamos, né, falamos isso ontem. Ele está dispensado a emissão da nota fiscal porque ele não está prestando um serviço. Por não estar prestando um serviço, nós não vamos calcular INSS, nós não vamos calcular ISS
e também não vai haver a retenção dos tributos federais. Então, não há retenção nenhuma sobre condomínio. E também não há retenção nenhuma sobre o microempreendedor individual, tá certo? São duas modalidades de contratação em que não há retenção. Só que eu vou ainda deixar aqui o MEI marcadinho, porque nós vamos ver, logo após eu falar da pessoa física, que embora não haja retenção, a gente tem que ter um cuidado com ele, porque sobre o MEI vai incidir a contribuição previdenciária patronal. Tá? Então a gente vai ter que ter esse cuidado, por isso que eu coloquei ali ele dentro de um quadrinho. Para a gente concluir, quando a gente pensa, concluir a pessoa jurídica aqui, né? Quando a gente pensa no pagamento, na contratação de pessoas jurídicas, além de todos os cuidados que nós temos que ter na contratação, dentro do aspecto tributário, a gente vai se preocupar com a retenção de renda, contribuição social, PIS e COFINS. A gente vai ter que pensar na retenção do INSS e a gente vai ter que pensar na retenção do ISS-QN. Né? Então, a gente pensa em três coisas quando a gente contrata pessoa jurídica. Né? Para a EFD-REINF, por enquanto, a gente só vai se preocupar com o INSS. Certo? Então, contratei pessoa jurídica. Eu tenho que pensar na retenção dos tributos federais e contribuição social PIS e COFINS. Eu tenho que pensar na retenção do INSS e eu tenho que pensar na retenção do ISS-QN. Para a EFD-REINF, nós vamos ter o INSS somente, tá certo? Maravilha. Quando a gente fala em pessoa física, aí a nossa preocupação vai envolver três tributos. O primeiro, o INSS, que nós já sabemos que vai para a FD-REINF. Segundo, o imposto de renda retido na fonte. E terceiro, o ISS. Tá certo? Por que nós estruturamos dentro dessa ordem, gente? A lei manda que seja primeiro o tributo federal, depois INSS, depois ISS? A lei manda que seja primeiro INSS, depois imposto de renda, depois ISS? Não. Eu coloco dessa maneira, é uma questão de ordem pessoal, até para uma questão de controle e de didática. E também porque, trabalhando nessa área há tantos anos, nós percebemos que a melhor maneira de estudar a tributação é seguir essa sequência. Quando falarmos de pessoa jurídica, primeiro estudar a retenção dos tributos federais, depois o INSS, para finalmente o ISS-QN. Por que a gente está falando primeiro do INSS aqui nesse primeiro bloco? Porque o nosso objetivo é chegar na EFD-REINF. Né? Essa foi, assim, vamos dizer, uma das demandas mais preocupantes durante toda a nossa negociação, a gente enfatizasse bastante a questão da FD-REINF, que vai ser exigida a partir do ano que vem, para que quando ela for exigida de vocês, vocês já estão todos preparados. Né? Mas, quando nós chegarmos lá no bloco 3, a gente vai fazer essa sequência. Né? Eu vou mostrar para vocês, olha, gente, primeiro a gente pensa na retenção dos tributos federais, depois INSS e vamos fechar com ISS-QN. Na pessoa física, a gente usa essa sequência por uma questão lógica. Eu primeiro retenho o INSS para depois o imposto de renda, porque nós vamos ver que a retenção do INSS ela é descontada da retenção do imposto de renda. Ela vai influenciar na base de cálculo do imposto de renda. Por isso que a gente usa essa ordem lógica. E o ISS? O ISS há municípios em que a gente vai reter e outros que não vai reter. Então, por isso que a gente deixa ele por último. Tá certo? Então, sempre que contratarmos uma pessoa física, além de exigir toda aquela documentação, né, preparar um dossiê para essa pessoa física, se for possível, até
Ter um contrato, uma coisa simples, né? Onde ele assine ali, concordando com o que ele vai fazer, com os prazos, né? Com o serviço que ele vai prestar, enfim. Contratei a pessoa física, a primeira coisa que eu vou pensar, portanto, é no INSS. E quando a gente fala de INSS, gente, a contribuição previdenciária é o único tributo, vamos dizer assim, que exige uma alíquota de quem está recebendo a remuneração e de quem está pagando, né? Então, o INSS, ele tem duas vertentes. Ele tem o INSS em cargo e nós temos o INSS retenção. INSS em cargo e INSS retenção. Quando a gente fala do imposto de renda, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, só existe retenção. Quando a gente fala dos tributos federais e contribuição social física ou fins, só tem retenção. Quando a gente fala do ISSQN, só tem retenção. Mas quando a gente fala do INSS, nós temos o encargo, nós temos a retenção. O encargo, ele é do contratante. Ele é do contratante. E a retenção é do contratado, né? Então, se paga o INSS como encargo por eu estar contratando, e eu desconto o INSS de quem está sendo contratado. Então, é como se o INSS recebesse duas vezes, tá certo? Bom, muita gente chama o INSS encargo como patronal. É por isso que a gente usa a expressão CPP. O que é CPP? É a contribuição previdenciária patronal. Contribuição previdenciária patronal. Ela é um ônus. É um custo a mais. Quanto que é o percentual desse encargo? 20%. Então, 20% é o custo que a Fiocruz tem quando ela paga um valor para uma pessoa física, tá? E quanto que ela vai descontar dessa pessoa física? Quanto que ela vai reter? 11%. Certo? Então, ela paga 20% e ela desconta 11%. Então, na prática, a Previdência vai receber 31%. 11% que é descontado da pessoa física e 20% que a Fiocruz vai ter que contribuir por estar assumindo o pagamento a uma pessoa física. Tá certo? O exemplo da apostila aí, do nosso módulo 1, é o pagamento de um honorário no valor de R$4.000. Deixa eu apagar o quadro aqui, que aí a gente vai fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Vou colocar do lado de cá agora, tá? Então, o honorário dessa pessoa, o honorário definido aqui para a gente entender, foi R$4.000. Certo? Vamos pagar R$4.000 para essa pessoa física. Então, o primeiro cálculo, o INSS. Aí eu vou chamar INSS CPP, INSS retenção. A alíquota da contribuição previdenciária patronal, 20%. A alíquota da retenção, 11%. Ocorre que a retenção, ela tem um teto. A retenção,
ela tem um teto. Porque, como eu disse, ninguém vai contribuir mais do que com o valor máximo da Previdência. Qual é esse teto hoje? R$ 6.433,57. Então, em 2021, o teto máximo da Previdência é R$ 6.433,57. Esse é o teto máximo. Ora, eu estou pagando R$ 4.000. Então, está abaixo do teto? Se está abaixo do teto, então eu vou calcular 11% de 4.000, que vai dar R$ 440. Então, eu vou descontar dessa pessoa R$ 440. E a Fiocruz vai pagar 20%, ou seja, R$ 800 em cima desse pagamento que está sendo feito a essa pessoa física. Então, quando for preenchida a guia de recolhimento do INSS, que por enquanto é GPS, e a partir da implantação da FDRINF, do E-Social, vai ser o DARF previdenciário, lá vai ter o recolhimento de 800, que é o patronal, mais 440, que é a retenção. Então, a guia vai ser preenchida no valor de 1.240, sendo que 800 é custo da Fiocruz e 440 ela descontou da pessoa física, a qual ela remunerou pela prestação de um determinado serviço. Ok? Então, esse é o cálculo do INSS. Bom, vocês se lembram que eu coloquei aí no tópico 5, ou melhor, no tópico 6, a declaração de recolhimento previdenciário. Vamos supor que essa pessoa já contribua na faixa máxima. Então, ela vai apresentar uma declaração e dizer, olha, eu já contribuo com o INSS na faixa máxima. Se ela disser isso através dessa declaração, a gente não faz a retenção. A gente só calcula a contribuição previdenciária patronal. Só os R$ 800. Digamos que ela diga que já contribui sobre 2 salários. Então, o salário mínimo hoje é R$ 1.100, então ela já funcionando sobre R$ 2.200. Bom, R$ 2.200. Mais vai dar quanto? O Teams é da Microsoft. R$ 2.200. O Teams é top. Leonardo está falando. Ele é mais complexo, é como uma ferramenta que vocês usam aí para contabilidade. Tem a TOTS, é excelente, mas é... Aí, desligou. Então, voltando ao exemplo, a pessoa fez uma declaração dizendo, eu já pago sobre 2 salários, então ela já paga sobre 2.200. E nós estamos pagando mais 4.000, 4.000 mais 2.200, 6.200. Ainda está dentro do teto. Então, eu vou reter sobre os 4.000. Agora, se ela diz assim, eu já pago sobre 3 salários mínimos, portanto, 3.300. Ora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 6.433 menos 3.300. Então, vai sobrar quanto? Vai sobrar aqui 3.133,57. Então, eu não vou reter sobre os 4.000. Eu vou reter sobre 3.133,57, que é o que está faltando para chegar na faixa máxima. Tá certo? Caso isso aconteça. Ao longo dos anos dando treinamento, raramente alguém me pontuou que as pessoas, primeiro, informam quanto que pagam de INSS e se pagam valores que realmente gerem essa dicotomia de cálculo. Geralmente, ou eles não pagam nada, ou eles pagam na faixa máxima. Se pagam na faixa máxima, a gente não retém. Se não pagam nada, a gente faz a retenção normal. Agora, se porventura recolhe sobre um determinado valor, você vai usar essa metodologia que nós apresentamos aqui no quadro. Tá certo? Maravilha. Então, vou apagar aqui só para a gente voltar, né, o nosso exemplo. Fizemos, então, o cálculo de 800, que é o CPP, o patronal, e vamos descontar dele 440, certo? Beleza. O segundo cálculo que nós vamos fazer
é o cálculo do imposto de renda retido na fonte. E para fazer o cálculo do imposto de renda retido na fonte, nós temos que encontrar uma base de cálculo. Base de cálculo. Veja que o INSS ele incide sobre o valor do honorário bruto. A base de cálculo é o valor bruto pago. Você não abate nada da base de cálculo, né? Já no caso do imposto de renda, a gente tem que formar a base de cálculo. Como que é essa base de cálculo? A gente pega os honorários, que no caso, R$4.000. Abatemos o INSS, tiramos o INSS retido, que no caso é R$440. Abatemos os dependentes. Só que o que acontece, gente? Na prática, dificilmente os prestadores de serviços autônomos informam seus dependentes. Se porventura eles informarem, eles disserem lá, eu tenho 2 dependentes, o valor por dependente está lá na tabela do imposto de renda. Atualmente é R$ 189,59. 189,59 por dependente. Tá certo? 189,59 por dependente. Se ele tiver 2, é 2 vezes isso. Então, eu vou abater esse valor da base de cálculo para encontrar o valor do imposto de renda. Mas, vamos imaginar que ele não tem informado. Esse é o nosso primeiro cálculo. Vamos imaginar que ele não tem informado. Então, 0. Depois eu faço um cálculo com ele informando, tá? E a terceira dedução vai ser a pensão alimentícia. Ora, se a turma não informa dependente, pensão é que não vai informar mesmo, né? Dificilmente eles informam a pensão alimentícia. Então, também nesse primeiro cálculo eu vou colocar 00, porque na maioria das vezes a única abatimento que a gente faz é o INSS, na maioria das vezes. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se eu já posso. Ora, quanto que eu vou encontrar dessa equação? 4.000 menos 440, eu vou encontrar 3.560. Então, é esse valor que eu vou aplicar na tabela de imposto de renda. Na apostila de vocês, na página 13, tem essa informação do teto. 6.433,57. Que em janeiro do ano que vem vai mudar. Vai aumentar esse valor, né? Perdão. Na página 14, nós temos a tabela do imposto de renda. Você vai ver que ela começa lá. Até 1903,98, isento. De 1903,99 a 2.826,65, 7,5, deduz 142,80. De 2.826 a 3.751 e 0,5, 15%, deduz 354,80. E assim sucessivamente, né? De 3.751 a 4.664, 22,5, deduz 636. E acima de 4.644, 27,5, se deduz 869,36. O projeto de reforma do imposto de renda, vocês devem estar acompanhando aí, aumenta os valores dessa tabela, né? Então, a ideia é que se passe a tributar a partir de 2.500. Então, até 2.500 estaríamos isentos de imposto de renda se realmente esse projeto for aprovado. Ele passa a vigorar a partir do ano que vem, né? Em tese, seria isso. Muito bem, mas vamos para o que nós temos hoje. 3.560, gente, vai cair na faixa de quanto aí, ó? Primeira faixa, isento. Segunda faixa, 7,5%. Terceira faixa, 15%. Então, 3.560 está entre 2.826 e 3.751. Então, ele vai cair na terceira faixa. Então, eu vou pegar 3.560 vezes 15% e vou subtrair desse cálculo 354,80.
354,80. Então, vamos fazer o cálculo aqui, né? 3.560 vezes 15% menos 354,80. Então, vou encontrar de imposto de renda retido na fonte R$ 179,20. R$ 179,20. Certo? Então, eu vou descontar dele 440 e vou descontar dele 179,20 de imposto de renda. 440 de INSS, 179,20 de imposto de renda retido na fonte. Ok? Conforme acabamos de colocar aqui no quadro, o terceiro cálculo, né? Então, o primeiro cálculo foi o INSS, o segundo cálculo, o imposto de renda retido na fonte, e o terceiro cálculo seria o ISS. Só que aqui, gente, ele vai variar de acordo com o seu município. De acordo com o município. Se nós pegarmos o município do Rio de Janeiro, capital, não há retenção de INSS de pessoa física. Então, morre aqui. A gente desconta INSS e desconta imposto de renda. Mas há municípios em que ele tem que passar na prefeitura,